Bom, pessoal, vamos para mais uma questão de física do Enem 2022. Agora temos uma questão clássica de eletrodinâmica. Uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a 0,5 ohms cada. E essas pilhas são ligadas em série. Meus queridos, se essas pilhas são ligadas em série, é porque elas são percorridas pela mesma corrente elétrica. Vamos aqui tentar representar essa associação em série de 3 pilhas. A gente coloca um tracinho aqui menor, um tracinho maior, né? Para representar cada pilha. A gente tem aqui outra pilha, tracinho menor, tracinho maior. E a gente tem uma terceira pilha e cá está ela. Gente, de acordo com a questão, cada pilha tem 0,5 ohms de resistência interna. É isso que eu estou representando aqui para vocês. As resistências internas dessas pilhas. Veja lá. A gente sabe que o tracinho menor representa um polo negativo e o tracinho maior representa um polo positivo, né? Observe que cada pilha possui, então, uma diferença de potencial entre seus polos, e essa diferença de potencial nós representamos pela letra epsilon, que seria a força eletromotriz de cada pilha, medida em volts. Nós aprendemos desde o começo da eletrodinâmica que para gerador ser gerador, a corrente elétrica deve entrar pelo polo negativo e sair pelo polo positivo, ok? Então esse é o sentido da corrente elétrica nesse exato momento. Entrando pelos polos negativos e saindo pelos polos positivos conforme você verifica. Gente, todas essas pilhas, essa e essa, são percorridas pela mesma corrente elétrica, então de fato essa é uma associação em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações 4,5 watts e 4,5 volts. Ok? Eu vou colocar aqui, gente, uma lâmpada. De acordo com a questão, é uma lâmpada incandescente, né? É uma lâmpada que está acostumada a liberar muito calor, ela esquenta muito fácil, né? E o símbolo de lâmpada tem vários, mas o mais comum é que a gente bote uma bolinha e a gente coloque um xizinho aqui, tá? Esse é o símbolo da nossa lâmpada. De acordo com a questão, a potência nominal dessa lâmpada é de 4,5 watts e ela tem também uma tensão nominal, né, de 4,5 volts. É importante a gente anotar isso. Veja que essa corrente elétrica ela segue o caminho do circuito elétrico, vai chegar um momento que ela vai passar pela lâmpada especificada pela questão. Se essa lâmpada recebe corrente elétrica, ela passa a apresentar brilho, né? No caso de uma lâmpada incandescente, ela tem um filamento que possui uma certa resistência elétrica. Sempre que a gente tem corrente elétrica passando por resistência, por efeito Joule, a gente dissipa a energia elétrica. Nesse caso, na forma de calor e luz, beleza? E aí a lâmpada vai acender bonitinha, pleníssima. Vamos seguir o enunciado. Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz de 1,5 volts, ok? Então agora eu conheço essa força eletromotriz, 1,5 volts, essa aqui também 1,5 volts, e essa aqui, adivinha só, 1,5 volts.
tranquilo. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco, de inverter a posição de uma das pilhas. Opa! Deu problema. A pessoa vai inverter aqui os polos, sei lá, dessa pilha aqui, né? Deixa eu tentar fazer mais ou menos uma representação do que essa pessoa está propondo, né? Essa pessoa vai inverter a polaridade dessa pilha aqui. Então, o positivo ficaria para cá, calma lá, o positivo fica para cá e o negativo fica para cá, né? Inverti a polaridade. Sabe qual é o problema de você inverter essa polaridade? O problema, meus queridos, é que essa pilha, ela não vai mais se comportar como geradora. Lembra que eu falei que o gerador recebe a corrente pelo polo negativo e ela a libera pelo polo positivo, né? No sentido convencional? Essa pilha está recebendo a corrente pelo positivo e liberando pelo negativo. Então, este elemento não é mais um gerador de energia, é um receptor de energia. E receptor não tem força eletromotriz, tem força contra-eletromotriz, que a gente representa pela letra epsilon acompanhada de uma linha, né? Epsilon, força eletromotriz. Então essa pilha é geradora, essa pilha é geradora. Essa é uma receptora, né? Uma força contra-eletromotriz. Inclusive, ela tem uma resistência que podemos chamar de R', enquanto que as geradoras têm resistências internas que podemos chamar simplesmente de Rzinho, ok? Então esse seria o circuito meio atrapalhado, mas tudo bem, não tem problema. Gente, considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição. Com esse equívoco, qual é a intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao se ligar à lanterna? Gente, quando temos circuitos elétricos com geradores e receptores, nós podemos utilizar uma lei conhecida como lei de Ohm-Pouillet. A corrente elétrica vai ser a mesma coisa que a força eletromotriz equivalente, ou seja, as DDPs próprias dos geradores, né? Menos a força contra-eletromotriz dos receptores, tudo isso dividido pela resistência externa, que nesse caso é a resistência da lâmpada, que não conhecemos ainda, mas podemos conhecer, mais a resistência interna equivalente dos nossos geradores, mais a resistência interna equivalente dos nossos receptores. O que é que nós já conhecemos? Nós conhecemos a força eletromotriz equivalente dos geradores. Nós temos dois geradores funcionais aqui. Então teríamos que a força eletromotriz equivalente para uma associação em série é a soma das forças eletromotrizes parciais. 1,5 mais 1,5, a gente tem uma força eletromotriz equivalente de 3 volts. Nós temos um elemento receptor. Então nós temos uma força contra-eletromotriz, apenas uma, né? Que é de 1,5 volts. Vamos lá. A resistência externa eu não conheço ainda. Como é que a gente pode calcular essa resistência externa? Através dos dados da questão aqui, ó. Essa lâmpada, de acordo com a questão, tem uma potência de 4,5 watts e uma DDP de 4,5 volts. Existem 3 equações para a potência elétrica. Ela pode ser a DDP vezes a corrente, ela pode ser a resistência vezes a corrente ao quadrado, e ela pode ser a DDP ao quadrado dividida pela resistência. É lógico que se eu quero resistência, e eu tenho DDP e eu tenho potência, eu vou utilizar essa terceira equação. Tranquilo? Vamos repeti-la aqui. A potência vai ser a DDP ao quadrado dividido pela resistência. Quer dizer que a resistência vai ser a mesma coisa que a DDP ao quadrado dividida pela potência. Quanto que vale a DDP nessa situação?
4,5 volts. 4,5 ao quadrado. E a potência vale 4,5 watts. Gente, 4,5 ao quadrado é 4,5 vezes 4,5. A gente pode cortar um 4,5 aqui de baixo com um 4,5 aqui de cima, né? Então a resistência ali daquela lâmpada vai ser de 4,5 ohms. Já sabemos aqui a resistência do circuito externo. Aqui seria 4,5. Qual que é a resistência equivalente dos geradores? A gente tem aqui um gerador com meio ohm e outro gerador com meio ohm. Meio mais meio é igual a 1. E a gente falta finalizar aqui, né? Somando com a resistência interna do receptor, que seria 0,5 também. Ora, 3 menos 1,5 é igual a 1,5. 4,5 mais meio é 5. 5 mais 1 é igual a 6. Gente, 1,5 dividido por 6 é a mesma coisa que 3 sobre 12, é a mesma coisa que 1/4, inclusive, né? Então isso vai dar 0,25 amperes. E a gente marca com a maior tranquilidade do mundo a letra A de acne. Pessoal, até a próxima questão.